Como é que eu consigo identificar que o meu aluno com diabetes, ele está vindo para treinar, mas ele está chegando, né? Se tem aí o risco dele estar ou não desidratado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a Imersão Exercício em Diabetes. Eu sou o Roberto Doro e hoje eu vou responder uma pergunta que já me foi feita há algum tempo, que é justamente como é que eu consigo identificar que o meu aluno com diabetes, ele está vindo para treinar, mas ele está chegando, né? Se tem aí o risco dele estar ou não desidratado. Então, o detalhe primeiro aí que eu acho que a gente tem que considerar é com relação a entender como funciona, né, o sistema de termorregulação no nosso corpo. Toda vez que a gente fizer exercício, automaticamente o músculo trabalhando, ele gasta ATP, né, ele usa lá o ATP para as funções aí contráteis, e consequentemente nós temos aí a necessidade de ressíntese desse ATP. Quando o ATP ele está sendo hidrolisado, uma parte dele gera energia e uma parte gera calor. O próprio atrito das fibras musculares também vai gerar calor para o nosso corpo. Então, naturalmente, qualquer pessoa, tendo diabetes ou não, quando vai fazer o exercício, tende a aumentar a temperatura interna. Como é que o corpo controla isso? Através do sistema que a gente chama de termorregulação. A termorregulação ela vai acontecer inicialmente, né, tendo aí a vasodilatação, né, onde precisa ali de mais sangue, de mais nutrientes naquela parte ali do corpo que está mais ativa. Isso sim produz mais calor por conta do atrito do sangue na parede dos vasos, fora aí a energia que precisa ser utilizada também na contração muscular, e consequentemente o corpo tem que reestruturar isso para que a gente durante o exercício não atinja aí temperaturas superiores a 38 graus. Se isso acontecer, a gente entra num processo que é chamado de hipertermia. E a hipertermia ela te leva ao quê? A uma diminuição na produção de trabalho. Você está trabalhando numa temperatura muito alta, o sistema, as enzimas no nosso corpo, elas normalmente precisam do ambiente, né, que não seja ácido e muito menos em temperaturas muito altas, para elas poderem trabalhar. Então, se começa a atrapalhar a atividade enzimática, quer dizer, esse excesso de temperatura, consequentemente, a gente tem sim dificuldade em conseguir manter aquele nível de trabalho. Como é que o corpo se utiliza e quais são os recursos que são utilizados para fazer com que haja a termorregulação para que a temperatura não ultrapasse aí 38 graus? Normalmente, nós começamos a perder água. Perde água por onde? Exatamente pela transpiração. Aí a gente começa a entender como o sistema nervoso ele trabalha de uma maneira totalmente planejada. Porque em repouso nós temos aí sistema nervoso autônomo parasimpático, controlando a homeostasia do nosso sistema. E durante o exercício, sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático, fora o que a gente já conhece, né, de aumentar a frequência cardíaca, dilatar as pupilas, aumentar aí o fluxo sanguíneo, né, nos músculos que estão mais ativos, ele também diminui aí o esvaziamento gástrico. Ele diminui a taxa de filtragem glomerular. Quer dizer, os rins vão trabalhar mais lentamente, porque aquela água, quer dizer, que vai ser removida do sangue para ser transformada em urina, durante o exercício ela precisa ser utilizada no sistema de termorregulação. Então o corpo já busca uma situação de controle em relação a isso. E o que acontece? Nós vamos trabalhando, fazendo o exercício, e a água inicial que a gente perde, que a gente começa a transpirar, ela vem exatamente da água que está no nosso sangue. Então, a quantidade de água que a gente tem no sangue é a primeira que vai ser perdida durante o processo de transpiração. Só que, se nós não ofertarmos água para o nosso sistema durante esse período de exercício, naturalmente o corpo continua produzindo calor, porque o músculo não parou de trabalhar, né? Os grupamentos musculares que estão ali envolvidos naquela atividade continuam aumentando a temperatura e você não está ofertando água para o sistema. A água que a gente tem no nosso corpo, ela está dividida em vários locais. Inicialmente, para termorregulação, a gente usa a que está no sangue. Depois, começa a se usar a água que está no interstício, quer dizer, entre as células. E qual é o primeiro
detalhe técnico que a gente tem quando começa a usar uma grande parte da água que está no interstício para poder ajudar no sistema de termorregulação. Exatamente porque no interstício nós temos lá uma grande quantidade de sódio, quer dizer, você começa a perder também minerais na sua transpiração. Se ainda assim a água que está sendo disponibilizada, vinda ali do interstício, não for o suficiente, começa-se a remover água do interior da célula. Então, nas células, no interior das células, a gente tem aí uma quantidade de água que começa a vir para o sistema para poder ajudar a evaporar, né, para poder evaporar e refrigerar a nossa pele, refrigerar o nosso sistema como um todo. Esse processo, ao longo do tempo, leva o indivíduo a um processo de desidratação. Agora, qual a relação disso tudo que eu estou falando com quem tem diabetes? A gente sabe que o indivíduo que tem diabetes, em um momento que ele está descompensado, quer dizer, ele está com hiperglicemia, com glicemias aí acima de 180 miligramas por decilitro, fisiologicamente o sistema entende que precisa remover aquele excesso de glicose que está ficando no sangue. Um dos recursos, já que não tem certamente insulina o suficiente, por isso que o indivíduo está em hiperglicemia, é exatamente ativar a taxa de filtragem glomerular. Então começa a fazer o rim trabalhar mais rapidamente para filtrar o sangue mais rápido e transformar esse sangue em urina. Só que nesse processo, aonde o rim está trabalhando mais rápido e transformando ali, está filtrando o sangue e transformando em urina com o objetivo de liberar a glicose pela urina, já que ela está em excesso no sangue, nesse momento a gente tem uma situação relacionada a começar a perder pela urina também o sódio. Então, o processo, normalmente, quando o indivíduo com diabetes ele está acima de 180, já começa a aumentar a taxa de filtragem glomerular, que vai aumentando proporcionalmente de acordo com a quantidade de glicose que tem no sangue. Então, com 180, 190, por exemplo, de glicemia capilar, a taxa de filtragem glomerular ela já aumentou. Só que ela está numa velocidade muito menor do que ela estaria se a glicemia estiver, por exemplo, em torno lá de 280, por exemplo. Então, quanto mais alto tiver a glicemia, maior, mais rápido essa velocidade de taxa de filtragem glomerular para tentar diminuir esse excesso de glicose que está no sangue. Só que com isso, qual o grande problema? Naturalmente, o indivíduo começa a produzir mais urina. Se produz mais urina, vai urinar mais. Encheu a bexiga, o sistema sinaliza para ir lá esvaziar a bexiga. Aí você vai lá e urina. A partir do momento que urina, perdeu água e junto com isso perde sódio, porque a gente tem o receptor, né, responsável por reabsorver o sódio e a glicose é o mesmo, é o SGLT2. Então ele que vai reabsorver durante a filtragem glomerular do sangue na formação da urina, reabsorver uma parte da glicose e uma parte do sódio. Só que numa situação de emergência como essa, onde o indivíduo está hiperglicêmico, a taxa de filtragem glomerular ela aumenta e essa reabsorção da glicose não acontece, porque o objetivo desse aumento é justamente jogar mais glicose para fora. Só que a glicose não vai sair sozinha, ela vai precisar sair junto com a urina. E junto com a glicose, a urina e também, aí no caso, o sódio, a gente perde bastante líquido. Então, o portador de diabetes, quando ele vem para treinar e ele está descompensado com hiperglicemia, proporcionalmente, você vai, não tem como a gente falar, olha, você está tantos por cento desidratado, ou você já está num processo de desidratação, ou não. Mas fisiologicamente, nós temos conhecimento de que a glicemia desse indivíduo, se ela tiver com 200, o rim está filtrando mais rápido para tentar eliminar um pouco dessa glicose, que vai estar num processo muito mais avançado se ele chegar para treinar com quase 300 de glicemia, ou acima de 300. Isso, naturalmente, faz com que esse indivíduo ele venha para treinar e a gente sabe que ele já está com os sintomas clássicos do portador de diabetes que está descompensado, que é urinar bastante e sentir muita sede. E aí entra naquele ciclo vicioso de ficar tomando um monte de água e ficar urinando num curto espaço de tempo,
que é o sistema tentando buscar uma situação de equilíbrio, numa situação metabólica que está totalmente descontrolada. Nessa situação, qual é o risco de nós pegarmos esse indivíduo com diabetes e colocá-lo para fazer o exercício? Vamos entender que quando a gente sai do repouso e começa a fazer exercício, obrigatoriamente o nosso coração precisa bater mais rápido. Para ele bater mais rápido, tem que ter liberação de adrenalina. Então, começou a fazer exercício, aumenta a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Essa adrenalina ela vai aumentar a frequência cardíaca, e se o coração bate mais vezes, ele não vai ficar batendo mais vezes à toa. Tem que ter sangue enchendo as cavidades do coração. Então, consequentemente, aumenta o débito cardíaco. Só que esse sangue, ele vai ter que circular por todo o sistema. Só que se esse indivíduo está desidratado com uma glicemia extremamente alta, a gente sabe que a quantidade de líquido que ele tem no sistema está diminuída, por conta do rim estar tentando eliminar a maior quantidade de glicose possível. Nessa situação, o que a gente está fazendo? Está fazendo com que o coração se esforce muito mais, por conta do sangue estar com menos líquido, quer dizer, ele está mais viscoso, o coração tem que fazer muito mais força. Junto com isso, o atrito do sangue passando pelos vasos sanguíneos, ele também aumenta, esse atrito fica maior, porque ele não está tão líquido, ele está mais viscoso. Então, força também o sistema circulatório. E junto com isso, você tem ainda uma dificuldade na termorregulação. Então, e numa situação dessa, o que normalmente a pessoa com diabetes ele vai sentir? Em um exercício que normalmente está sendo feito com característica cíclica, com intensidade moderada, que é o que a gente sabe que é mais eficiente aí para poder diminuir a glicemia desse indivíduo, nesse momento ele vai sentir que aquele esforço que para ele normalmente é moderado, ele vai sentir como sendo um esforço vigoroso, porque o organismo vai, primeiro, demorar muito mais tempo, um período maior para conseguir se adaptar. Esse quadro de hiperglicemia dificulta a própria circulação do sangue e, consequentemente, vai ter aí um retardo na proporção de fornecimento de oxigênio, de nutrientes, para que o músculo continue ativo. Então, nessa situação, a gente coloca o nosso aluno com diabetes, colocando ele para fazer o exercício desidratado, ou numa situação que você sabe que ele já tem uma diminuição na quantidade de água no sistema, você vai produzir calor, vai produzir muito mais calor por conta dessas alterações e, consequentemente, vai ter que perder mais água para o ambiente. E vai perder de que maneira? Pela transpiração. Só que tem pouca água. Então, o natural é automaticamente acelerar o processo. Então, se já tem menos água no sangue, usar inicialmente mais água que está no interstício. Não foi o suficiente, começa a perder água também da parte celular, da parte interna das células. E com isso, também perde sódio. Então, naturalmente, vai ter um desequilíbrio na bomba de sódio e potássio. Por isso que é comum a pessoa, estando em fadiga, né, pelo excesso de esforço que fez e está no momento de desidratação, consequentemente, o que ele tem? Ele começa a ter cãibra. E ele entra num quadro de hipertermia, quer dizer, as enzimas também não vão trabalhar direito. Então, olha o risco que a gente coloca o nosso aluno com diabetes para fazer exercício. No momento que você mediu a glicemia antes de iniciar o exercício e viu que ele está numa situação aonde certamente ele já perdeu uma grande quantidade de líquido por conta de um metabolismo que naquele momento não está equilibrado, e colocá-lo para fazer o exercício sem nenhum cuidado. Então, o que é necessário ser feito? O que é recomendado de uma maneira geral? Que o indivíduo, antes de começar a fazer o exercício, consuma em torno de 500 ml de água. Quanto tempo antes? Em torno de 30 minutos aí antes de iniciar o exercício. Isso aí de uma maneira geral. Agora, como é que eu vou proceder com o meu aluno com diabetes que chegou aí desidratado? Quer dizer, eu sei que ele está num processo de desidratação porque ele está descompensado. Ingere 500 ml de água antes de começar a fazer o exercício. A maioria das pessoas vão ter desconforto com isso. Isso é comum acontecer. Né? A pessoa toma e consome ali uma quantidade maior de água e fica, claro, o sistema digestório ele fica mais retardado para poder eliminar aquele líquido.
Só que o indivíduo com diabetes que está descompensado, ele tem uma sede infindável. E a sede é o primeiro sintoma que a gente tem de um processo de desidratação. E aí qual o grande problema que a gente tem? Normalmente esse indivíduo ele vai fazer o exercício numa situação que ele está já desidratado, então ele tomando água, isso é o normal, vai tomar muita água e não vai passar sede. Então, se tem alguém aí que tá me vendo e tem aí diabetes tipo 1, tipo 2, você que já teve aí descompensado, sabe bem o que eu tô falando. Você toma litros e litros de água e é como se não tivesse tomado nada. É uma sede que ela é infindável, não acaba. Então, a situação é, como a gente, como profissional de educação física, minimiza todo esse risco? Primeiro, toma 500 ml de água. Nessa situação, ele vai tomar tranquilamente essa água e não vai ter desconforto nenhum. Porque ele está sentindo sede, ele está sedento. Durante o treino, qual outro recurso que a gente pode usar? O que é recomendado? Tomar 500 ml antes de iniciar o treinamento e depois, a cada 15, 20 minutos, hidratar com em torno de 100 até 200 ml. Só que, nessa situação, onde a gente sabe que o indivíduo está começando já o exercício, em uma situação metabólica desequilibrada, aonde ele está, assim, já desidratado, você vai ofertar água para ele entre 100 e 200 ml a cada 10 minutos. Isso não vai ser desconforto, vai ser só para tentar diminuir o esforço que ele está fazendo. Então, isso sim vai acontecer. Tá aqui, tem um comentário aqui sobre o cortisol aumentar. Né? O cortisol, normalmente, ele é um hormônio que ele vai aumentar quando você está fazendo exercícios de longa duração. Então, de primeiro momento, o cortisol ele não vai exatamente aumentar. Ele pode sim vir a aumentar, se não for tomada nenhuma providência, durante o exercício, mas para o final do exercício. Porque o cortisol ele também está envolvido nos processos inflamatórios do nosso sistema. Então, se o sangue está mais grosso e o atrito está maior, certamente a quantidade de microlesões também serão maiores no sistema como um todo. E isso certamente vai estimular o corpo a produzir uma quantidade maior de cortisol. E o cortisol, a gente sabe que é um hormônio contra-regulador da ação da insulina e que vai impactar negativamente aí na resposta glicêmica do exercício, não só na fase aguda, como também na fase posterior aí ao exercício. A gente sabe que o receptor de insulina está sensibilizado e você vai continuar removendo glicose do sangue, e nessa situação acaba aí diminuindo, né, essa possibilidade. A tendência natural é manter aí a glicemia com níveis mais elevados. Mas maneira da gente minimizar isso é água antes de iniciar, começa o treino, depois de a cada 10 minutos, oferta ali de 100 a 200 ml de água para esse indivíduo, que é para diminuir todo esse esforço cardiovascular. E isso sim vai também diminuir o desconforto que a pessoa com diabetes tem naquele momento fazendo exercício, de se sentir muito sentir que está fazendo um esforço muito maior do que ele normalmente está fazendo. Então, dessa maneira aí que a gente consegue controlar essas situações. O que muitas vezes a gente vê acontecer é o tipo do exercício que você vai fazer e também o local onde o indivíduo está. Né? O Alexandre está fazendo aqui uma pergunta, né, com relação à temperatura interna do nosso corpo. Se a sua a regulação térmica e o excesso de roupa, ou não tem aí alguma influência em causar aí hipertermia ou mesmo a hipertermia tanto no diabetes como no indivíduo, no portador de diabetes, quem tem ou não tem diabetes. O que acontece sim, né, o excesso de roupa no ambiente que está mais quente, né, uma temperatura mais alta, ele tende sim a diminuir, a aumentar bastante aí a perda de água, ele acelera esse processo. Então, quer dizer, é algo que é extremamente nocivo. Né? Ainda hoje, de vez em quando a gente vê uma ou outra pessoa aí que resolve, de repente, acha que vai para emagrecer, usa lá um saco de lixo, né, vestido por dentro da roupa para poder transpirar mais e acredita que isso está fazendo ele mudar a composição corporal. Na verdade, não, isso aí só está fazendo desidratar. Uma coisa que às vezes me preocupa um pouco com quem tem diabetes
é quem geralmente vai praticar jiu-jitsu e judô, por exemplo, que a gente sabe que o kimono ele é uma roupa bastante forte por conta da caracterização aí da prática esportiva, né, dessas categorias esportivas. Só que muitas vezes os campeonatos é, eles acontecem em ambientes que são fechados e muitas vezes em locais onde tem alta temperatura. E aí o que acontece? O indivíduo está ali esperando, já está transpirando por conta do local ser quente. Na hora que ele entra no tatame para lutar, ele começa a transpirar e perde bastante água. Como o kimono ele vai absorvendo aí a água, quer dizer, não tem o momento de evaporação dessa água. E enquanto a água que vai para a periferia, quer dizer, que ela vem para a nossa pele, ela não evaporar, você não consegue refrigerar o sistema. Então, é algo que é o preço que se paga, e é algo que, para quem treina esses atletas, tem que estar atento a essa questão de estar bem hidratado, justamente por conta de demorar mais esse processo da termorregulação aí ser efetiva para o sistema. Porque durante uma luta, onde você está o tempo inteiro ali se esforçando, você começa a transpirar. A sua transpiração ela é absorvida pelo tecido da roupa que você está usando, ao invés de evaporar. Então, diminui o efeito da termorregulação, a efetividade da termorregulação naquele momento. E aí, faz o que com esse indivíduo? Leva ele a um quadro de hipertermia e ele vai se sentindo cada vez mais exausto, vai cansando. Isso que a gente vê muitas vezes os indivíduos, às vezes pode, né? Isso é algo para ficar atento, porque você vê que o indivíduo, de repente, no início da luta, ele está ali com todo o gás, de repente, passou lá 2, 3 rounds, ele começa a cair muito o rendimento dele. Tem que ficar atento para ver essa situação. De repente, num local de alta temperatura, com essa característica, né, de usar uma roupa grossa, consequentemente, você minimiza a efetividade do sistema de termorregulação. Então, esse indivíduo ele precisa ser obrigatoriamente entrar no tatame totalmente hidratado, já prevendo que isso pode, naquele dia que está uma temperatura mais alta, certamente vai ter uma desvantagem em relação a isso. Tudo bem que todos os atletas estão expostos à mesma situação, mas aquele que entrar mais hidratado vai ter mais chance. E se o nosso atleta tiver diabetes, que certamente tem aí diabetes tipo 1, nessa situação a gente tem sim que ficar bastante atento à mesma situação da competição. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer são as pessoas que têm diabetes tipo 1 e estão envolvidos com lutas de uma maneira geral, estão envolvidos aí com artes marciais. É comum você, antes de acontecer, dentro aí do campeonato, você ficar esperando ali horas até chegar o momento da sua luta. E toda essa ansiedade já naturalmente leva o indivíduo a ficar descompensado com relação à glicemia. Ele tende a ficar hiperglicêmico mais facilmente. Então, mesmo durante o período de aguardo ali, até o momento da sua luta, é importante ficar medindo a glicemia com uma periodicidade mais curta, com um tempo mais curto, a cada 1 hora e meia no máximo, e depois fazer as compensações aí com as correções com as insulinas de curta duração e continuar monitorando de acordo com a insulina que está sendo utilizada. Então você sabe que o efeito dela é depois de 1 hora, então 1 hora e meia mais ou menos, mede novamente a glicemia, levando em consideração que está usando uma insulina ultra rápida. Então depois de 1 hora já teve o efeito máximo dessa insulina. Então 1 hora e meia mais ou menos mede, ainda está hiperglicêmico, corrige de novo com a insulina de curta duração e depois 1 hora e meia mede de novo, que é uma maneira de evitar que esse indivíduo fique hiperglicêmico. Por exemplo, nesse dia pode estar aí com uma temperatura mais alta, ele perdendo mais água, mesmo no momento ali de espera, por conta do ambiente já estar tá com a temperatura mais elevada, e junto com isso, pela ansiedade, ele está ali também desidratando por conta da hiperglicemia. Quer dizer, isso vai ser totalmente ruim, frustrante para nós como profissionais de educação física, que muitas vezes estão envolvidos aí como técnicos na parte de artes marciais, e também vai ser frustrante para o nosso aluno com diabetes. Então é nosso dever aí orientá-lo em relação ao procedimento que ele deve ter, principalmente relacionado às glicemias antes, no tempo que ele está aguardando ali para entrar no tatame e lutar,
para fazer com que a glicemia dele fique mais próxima, hein, com valores abaixo de 140, porque durante a competição, ninguém entra numa competição para perder, para participar. Todo mundo entra para ganhar. Por isso que você vai lá, é por isso que você treina. Então, toda essa ansiedade, que já naturalmente faz parte daquele ambiente, já vai tender a manter o nosso aluno em hiperglicemia. Então, é importantíssimo aí, fazer sim as correções. A mesma situação, eu estou dando o exemplo do tatame, que a gente está falando da parte de desidratação, mas isso também pode acontecer quando você pega o seu aluno, aí você que tem assessoria esportiva, leva lá para participar de uma corrida de rua, é a primeira, a segunda que ele está participando. Então isso também pode influenciar sim no rendimento dele. Então é importante, a gente tem alunos aí com diabetes que estão envolvidos, né, nessas atividades, fazer com que esse indivíduo mantenha a glicemia dele antes que haja a largada ali, por exemplo, né, na corrida de rua, que ele faça a medição da glicemia dele mais vezes sim, e se necessário, faça as correções necessárias também, com a insulina aí de curta duração. Porque se ele começa, ele parte ali na prova, já hiperglicêmico, quer dizer, ele já está, o esforço que ele vai naturalmente sentir vai ser muito maior do que ele vai sentir nos treinamentos. Então, tudo isso impacta aí negativamente quando a gente leva em consideração aí o nosso aluno aí com diabetes treinando. Mas a mensagem de hoje é exatamente relacionada à questão da hidratação. Quer dizer, como é que eu identifico que meu aluno está chegando desidratado? Muitas vezes ele não vai ter nenhum sintoma de você olhar para ele e falar, nossa, você está desidratado. Mas você vai perceber pela glicemia que você mediu antes de iniciar a atividade. Você mediu, a glicemia tá 280 e pouco, tá 300 e alguma coisa. Então, automaticamente, o que você faz? Você vai chegar para esse indivíduo e conversar com ele para saber se essa hiperglicemia está sendo pontual, quer dizer, agora que ele ficou hiperglicêmico, ou ele já estava hiperglicêmico, sei lá, ele estava indo treinar agora à tarde, desde hoje de manhã, né? Ou ontem à noite, já faz um período que ele está hiperglicêmico. Porque esse período de hiperglicemia, quando ela é pontual, a gente sabe de todas essas alterações, mas não é para nós, como profissionais de educação física, nos desesperarmos por conta disso. Porque o momento de hiperglicemia pontual, quer dizer, uma situação aguda, até a última refeição que ele fez estava dentro do normal, de repente errou lá a contagem de carboidrato e veio treinar agora com 280 e pouco de glicemia. Mas até então a glicemia dele estava controlada. Então nessa situação, não precisa se desesperar, não vai também entupir o elemento lá com água. Mas o detalhe é, ele está vindo hiperglicêmico, consulta para ver há quanto tempo ele está em hiperglicemia. Porque certamente nessa situação, sim, vai caracterizar tudo que eu descrevi aqui. Agora, se é uma situação aguda, quer dizer, o processo está começando agora, certamente durante o exercício, a tendência natural, o exercício ele tem o efeito hipoglicemiante, então, consequentemente, ele vai sim diminuir bastante aí a glicemia do indivíduo. Então, se lá no final do treino, de repente, ainda tiver com a glicemia muito alta, aí espera, né, um período aí de pelo menos 1 hora depois do treino, para, se for necessário, corrigir aí com insulina de curta duração. Porque não pode se precipitar também, terminar o treino e já corrigir, porque tem ainda efeito de outros hormônios aí que estão sendo liberados, do que foram liberados durante o exercício. Isso pode impactar negativamente essa correção. Ele pode fazer a correção e depois ficar fazendo hipoglicemia. Então não é interessante. O Danilo está colocando que a adrenalina é a 1000 aí no pré-prova, a glicemia ela vai lá para o céu mesmo, é isso aí mesmo, vai lá para cima. É exatamente isso que acontece. Então, toda essa ansiedade que existe, né, antes de uma competição, ela impacta sim negativamente, independente do que a gente está falando. Pode ser na natação, pode ser no esporte coletivo, né, ou nas lutas. É que nas lutas acaba sendo mais traumático, dependendo da categoria que você luta, né? Eu sempre fui meio médio, então a minha luta não era logo no começo, era mais lá, depois de horas, já que estava tendo campeonato, você não quer saber direito que horas que você ia lutar. Então toda essa ansiedade realmente ela judia bastante, né? Mas qualquer prova, né, que a gente expõe aí os nossos alunos com diabetes, para a gente garantir um bom resultado e também um esforço menor para eles, sim, controlar a glicemia. E no caso de identificar que ele está hiperglicêmico já há algum tempo, fisiologicamente a gente já sabe de todas essas alterações. Então, a recomendação, isso é algo que eu
fiz e faço com frequência e funciona muito bem, que é exatamente consome lá a água antes de começar a treinar, começa a treinar, a cada 10 minutos vai tomando ali, mesmo que sejam pequenas quantidades, 100 ml de água, para diminuir todo esse esforço, né, do sistema cardiocirculatório e, consequentemente, aí no final do treinamento, geralmente a gente tem aí uma resposta bem positiva em relação a isso. O Pedro está perguntando aqui que a hiperglicemia, se ela atrapalha aí o ganho de massa muscular. Então, o que acontece com a massa muscular? A síntese proteica, ela vai acontecer de qualquer maneira no nosso corpo. Isso aí é natural acontecer. Então, esse processo que muitas vezes as pessoas falam assim, quem tem diabetes não vai, não cicatriza direito, mas aí é uma questão de processos inflamatórios que acabam se instalando em situações que o indivíduo fica hiperglicêmico aí por horas, dias, né? Então, nessa situação, sim, aumenta os fatores inflamatórios. Mas aí isso aí gera a questão de micro-organismos e aí acaba gerando inflamação, mas a síntese proteica em si, ela vai acontecer no nosso corpo. Então, eu particularmente não acredito que tenha uma relação direta com a questão da massa magra. O que vai ter aí de problema com a massa magra é o indivíduo ficar. É a mesma situação de alguém que fica muito tempo aí sem se alimentar. Se o organismo entende que não tem lá glicose suficiente, mesmo num quadro de hiperglicemia, quando principalmente isso aí é muito frequente em portador de diabetes tipo 1, nessa situação sim, vai impactar negativamente. Porque aí vai começar a desnaturar, né, a proteína muscular para usar parte dos aminoácidos para serem convertidos em glicose lá pelo fígado. Né, vai fazer lá a desaminação de alguns aminoácidos. Só que para isso acontecer tem que desmontar a cadeia inteira ali da fibra muscular. Então, isso sim vai atrapalhar. Mas essa situação de, por exemplo, a hiperglicemia em curto prazo, ela pouco vai influenciar nessa situação. Agora, um indivíduo, por exemplo, que tem diabetes tipo 1 ou tem diabetes tipo 2 e ele não tem um bom controle metabólico, está sempre em hiperglicemia, fica hiperglicêmico a maior parte do tempo, sim, impacta diretamente. Não que o sistema vai diminuir a velocidade de síntese proteica, mas por conta de uma situação de desequilíbrio metabólico, ele começa a desnaturar a proteína, principalmente a proteína muscular, para usar os aminoácidos para gerarem glicose. Então, isso você vai perceber em um indivíduo que talvez esteja treinando e que tenha diabetes tipo 1, tipo 2, mas que ele não tenha um bom controle metabólico. Então, nessa situação, a gente tem sim que tentar inicialmente fazer fazer uma prescrição, né, do treinamento voltada primeiro para ter um melhor controle metabólico, independente se for em sala de musculação ou não. Depois, aí sim, faz o trabalho para hipertrofia, a partir do momento que tem um controle metabólico melhor, porque existe aí, a gente tem que entender que são vários sistemas, né? Não é só a questão da síntese proteica do tecido muscular. Tem a parte também relacionada ao sistema imune e também outras estruturas que são importantes aí para a gente, como por exemplo aí a síntese proteica de GLUT4. Então, se você mantém esse indivíduo, o objetivo dele é se hipertrofia. Tem diabetes? Primeiro, vamos controlar, fazer um tipo de treinamento para ter um controle metabólico mais adequado. A partir daí, sim, a gente vai fazer a prescrição de acordo com o objetivo aí, que é, no caso, a hipertrofia muscular. Beleza? Então, obrigado aí pela pergunta, viu, Pedro? Mas é isso aí, então. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!